feliz em poder estar reunido por mais uma vez na presença de Jesus, para juntos nós podermos adorar Ele na beleza da sua santidade. Amém? Apocalipse. Eu confesso que fui pego de surpresa pelo irmão Josias, quando vim só para, como de costume, cultuar e adorar. Mas ele disse: você vai pregar. Eu disse: então ele vai confirmar o que é que eu vou pregar. Glória a Deus. Aí o irmão Josias disse assim: a última trombeta vai tocar. A última trombeta. Amém? Apocalipse, capítulo de número 11, versículo de número 15. Está conosco a irmã Valdilene, a doutora Valdilene, Deus abençoe. Amém? O seu esposo, Deus abençoe toda a família. Eu conheço a doutora Valdilene da fisioterapia. Deus ungiu as mãos delas para poder consertar o meu braço. E graças a Deus nós estamos com saúde. Deus abençoe a doutora Valdilene também, no nome de Jesus. Apocalipse, capítulo de número 11, versículo 15. Quantos acharam, digam bem forte: amém. Amém. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos deste mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares galardão aos profetas, teus servos, e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruires os que destroem a terra. E se vocês quiserem, vocês dizem amém. Amém. O livro de Apocalipse, ele é rodeado de simbologias. As numerologias, as simbologias que existem no livro de Apocalipse, não é de fácil entendimento. Não é qualquer um que consegue entender o que está escrito neste livro. É um livro difícil de se meditar. O número 7 sempre esteve presente em toda a Bíblia. Quando Deus ele cria o universo, em Gênesis capítulo 1, a Bíblia vai dizer que ao findar da criação de Deus, no sétimo dia, o que é que Deus fez? Descansou da obra em que tinha feito no sétimo dia. O número 7 ele é repleto de simbologias e é tido na numerologia bíblica como o número da perfeição, porque 7 é a identidade de quem é. E Moisés, ao escrever que Deus havia feito a terra, mostrando a
a simbologia e o poderio de Deus, e o que eu acho muito interessante é que durante a criação, se você ler o livro de Gênesis, você vai perceber que Deus ele não cria as águas. As águas já estavam criadas desde o primeiro dia. E Deus ele cria a terra, ou a porção seca, o que os gregos chamariam de Pangeia. E do meio das águas ele tira aquela terra, ele tira e consegue construir um homem. A numerologia bíblica, o número 7, ele sempre foi um número muito interessante. Se tratando do livro do Apocalipse, nós temos por 3 vezes a identidade do número 7, identificando algo futuro. A primeira vez que o número 7 aparece no livro do Apocalipse é quando João escreverá falando dos 7 selos. O primeiro selo seria o cavalo branco, montado sobre ele um homem que tinha um arco sem flechas. Ele é identificado por nós como sendo o anticristo, aquele que um dia há de enganar o mundo e todas as nações. Mas a igreja será arrebatada. Aleluia, glória a Deus. Diga para no mínimo 2 pessoas: você será arrebatado. Depois nós vemos o cavalo vermelho, que tem a identificação de guerra. Depois o cavalo preto, depois o cavalo, em algumas traduções traz a palavra amarelo, mas o sentido real seria esverdeado, que significa morte. Depois nós vemos o 5º selo, seriam as almas das pessoas que morreram durante a grande tribulação e estavam debaixo do altar de Deus. Depois o 6º selo, que tinha a função de escurecer a terra, escurecer o sol. E então o 7º selo, ele iria ser aberto. Aleluia. E o que é que acontece no 7º selo, irmão Tiago? Se você ainda estiver com sua Bíblia aberta, acompanhe comigo. O verso 15 de Apocalipse 11 vai dizer assim: e tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Aleluia, Para glória a todo Deus. sempre. Aleluia, glória a Deus. O que é isso? Paulo, em uma das suas epístolas, ele chega a escrever e diz assim: o anjo, quando tocar a 7ª trombeta, cumprirá o mistério de Deus que estava escrito pelos profetas. E Zacarias diz que o Messias, no seu regresso, quando ele voltar, ele voltará sobre o Monte das Oliveiras, e todas as tribos da terra olharão e se lamentarão e dirão: porque um dia eu escolhi Barrabás, aquele que está vindo sobre esta nuvem, ele é o nosso rei. Glória a Deus, aleluia. Cristo é rei. Não existe um rei sem reino. Não existe um líder sem liderados. Eu me edifico quando leio o livro de Atos dos Apóstolos, olhando para Cristo. Quando de repente olham para baixo, os anjos olham para ele e eles lhe dizem assim: por que vocês
E aqui o texto vai dizer que Cristo ele sobe sobre uma nuvem. E os anjos disseram: esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, da mesma forma, não é de outra forma, da mesma forma, ele há de voltar. Aleluia, glória a Deus. Se você não se edifica com o arrebatamento da igreja, é porque você não está esperando este evento. O que nós temos em algumas igrejas são mensagens, são pregações muito rasas. Algumas servem para amassagear o nosso ego, quando Cristo na verdade não está preocupado se amanhã ou depois nós seremos curados de alguma doença. Porque se um dia formos curados, quando descermos a terra, a doença vai se acabar. Glória a Deus. Aleluia. Mas quando a trombeta tocar, Aleluia. aí o texto vai dizer: e depois daqueles dias, a trombeta tocará, e ele reinará para todo sempre. Quem vai subir com Cristo pode glorificar a Deus. Essa é a volta de Jesus. Aleluia. Depois, o número 7 também, nós veremos o número 7 presente nas 7 trombetas. E por último, o número 7 presente nas 7 taças ou nos 7 flagelos. A igreja não faz parte dos 7 flagelos. Que isso fique bem claro. A igreja não faz parte da ira de Deus. E Paulo diz que Cristo nos livraria da ira futura. Escute isso aqui, irmão. Quem é salvo aqui, levante a mão e dê glória. Glória. Nós não passaremos pelo juízo final. Tem pregador ensinando que a igreja ela vai passar pelo juízo final. A igreja não passa pelo juízo final. A igreja ela passa pelo que nós chamamos de tribunal de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. O que é o tribunal de Cristo? Na ocasião do arrebatamento, quando a última trombeta tocar, e Deus enviar os seus anjos, e junto com os anjos, o Messias, Jesus assentado, vindo sobre as nuvens do céu, e todo olho o verá. E quando Cristo diz em Mateus que, assim como o relâmpago ele se põe do Oriente até o Ocidente, ele não está falando de um rapto secreto. O verbo que está presente ali é mostrar. Assim como um relâmpago se mostra, é assim como será a minha volta. E João escreve em Apocalipse 1:8 dizendo que todo olho o veria. Todo olho o veria. Quando Cristo voltar, ele vai instituir automaticamente o tribunal de Cristo. Para quê? Para recompensar. Aleluia. Glória a Deus. Para recompensar. E não queria tomar muito tempo, mas Paulo escreve a respeito do tribunal de Cristo em 1 Coríntios capítulo 15, no mesmo capítulo em que ele fala da ressurreição. Paulo escreve inspirado, irmão, pelo Espírito Santo, e diz assim: eis que vos digo um mistério. Aleluia. Que mistério é esse, Paulo? Nem todos morreremos, mas seremos transformados todos, em um abrir e em um fechar de olhos. Por quê? Porque a última trombeta tocará, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que tivermos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados. Por quê? Porque isto que é mortal, o corpo, se revestirá da incorruptibilidade, e isto que é imortal se revestirá da imortalidade. E quando isto se revestirá da imortalidade, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade,
Eu tenho tanta certeza que Jesus vai voltar, mais do que o ar que eu respiro. Glória a Deus. Irmão, olha aqui. Cuidar das coisas terrenas é essencial. Nós temos os nossos trabalhos. Você tem a sua empresa, o seu trabalho, a sua casa, a sua família, os seus parentes, o seu dia a dia, a sua guerra. E Paulo chega a dizer que nós não devemos andar preocupados com as coisas daqui. É muito fácil Paulo dizer isso. Mas eu tenho muitos filhos, eu tenho uma casa, eu tenho que trabalhar. Não é fácil. E quando Paulo diz orar sem cessar, não é para você andar na rua com o olho fechado. Tem crente que é tão cheio, né? Tão pentecostal que você pergunta a hora para ele: que hora é, irmão? É 8, aleluia. Nós não devemos estar ausentes da terra, mas o nosso coração e a nossa mente deve estar focado no céu. Aleluia, é verdade. Glória a Deus. Irmão, quem é de cima se preocupa com as coisas de baixo. É isso? Quem é de cima? Quem aqui é de cima? Diga para você, eu gosto de pregar assim, diga para o seu irmão, você é de cima. Se ele pensava que ele não era, agora ele está sabendo, tu é de cima. Viu? E quem é de cima, aguarda aquele que vem de lá de cima. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmão, vai ser tão lindo esse evento. Aleluia. Glória a Deus. Eu não vou te contar mais, vai ser muito bonito. A igreja será arrebatada. E diga assim para o seu irmão: vai treinando aí o teu playback do Glória. Sabe por quê? E eu encerro agora. Observe comigo o que diz. Se tu não der glória, tem alguma coisa errada contigo. Observe o que diz o versículo 19 do capítulo 11 de Apocalipse. Sem rápido tempo eu encerro agora. Olha o que nos diz, irmão. Que coisa bonita. Ainda sobre a 7ª trombeta. Versículo 19. E abriu-se no céu o templo de Deus. E o que? A arca do seu concerto, ou a arca da aliança, foi vista no céu. A arca da aliança. Qual é a tipificação ou simbolismo da arca da aliança? Senão a presença de Deus. Sabe o que é que João está tentando passar para a Seara? Quando a 7ª trombeta tocar, Cristo voltará em sua presença. Nós sentiremos a sua presença. A arca da aliança é símbolo, irmão, da presença de Deus. Templo de Deus. E o que? A arca do seu concerto, ou a arca da aliança, foi vista no céu. A arca da aliança. Qual é a tipificação ou simbolismo da arca da aliança? Senão a presença de Deus. Sabe o que é que João está tentando passar para a Seara? Quando a 7ª trombeta tocar, Cristo voltará em sua presença. Nós sentiremos a sua presença. A arca da aliança é símbolo, irmão, da presença de Deus. É símbolo da presença de Deus. Aleluia. No Antigo Testamento existia uma festa.
na virada do ano judaico, no 7º mês, porque o judeu ele termina o mês no 7º mês, existia uma festa chamada pelos judeus de Yom Kippur. Yom, dia, Kippur, expiação, dia da expiação. É a última festa do calendário judaico. Era nessa festa que o sumo sacerdote, ele tinha por dever sacrificar 2 bodes. Um bode, ele levava até o deserto. Esse bode é chamado na leitura bíblica de Azazel. Era o bode que era encarregado de receber todo o pecado do povo, e ele lançava esse bode no deserto. Outro bode era imolado no tabernáculo, e o sumo, olha isso aqui, o sumo sacerdote, ele entrava dentro do tabernáculo com o sangue do bode em suas mãos para derramar sobre a arca da aliança, mas ele não entrava de qualquer jeito. A Bíblia vai dizer que a roupa do sacerdote, ela tinha romães e sinos, e amarrava-se uma corda na cintura do sumo sacerdote, irmão. E quando ele estivesse lá dentro, rodeando a arca da aliança e jogando o sangue do bode sobre a arca da aliança, para levar o pecado do povo embora, se aqueles sinos não fizessem barulho, era sinal que a presença de Deus havia matado os sacerdotes. O que era que o povo fazia? Pegava a corda, puxava a corda, e se estivesse fazendo barulho nos sinos da roupa do sumo sacerdote, é porque ele estava vivo, ele estava caminhando lá dentro. Agora, se não tivesse barulho, é porque ele já tinha morrido. Por que, irmão Tiago? Porque sacerdote que não faz barulho é porque está morto. Eu vou repetir porque teve gente que não me entendeu. Sacerdote que não faz barulho é porque está morto. Quando Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim, aí o texto vai dizer que quando ele ressuscitou, o menino já se levantou falando. Aleluia! Irmão, escute aqui. Eu amo a Assembleia de Deus, porque a nossa igreja é a igreja que prega a palavra. Mas existem algumas pessoas fleumáticas que acham que dar glória a Deus não é bíblico. As pessoas parecem que perderam a glorificação a Deus. Não sentem mais vontade de dar glória, não sentem mais vontade da aleluia, de glorificar, de se derramar na presença de Deus, porque o sino dele e o sino dela já está morto. É um sacerdote que parece que não sente mais, mas Deus está dizendo aqui: é tempo de treinar o teu glória para aquele grande dia. Eu queria que nesta noite, se não fosse falta de ética e nem heresia, você balançasse com carinho o ombro do teu irmão e dissesse assim: vai treinando o teu glória aí, porque a trombeta vai tocar, e quando ela tocar, nós subiremos dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Ei, é tempo de adorar a Deus, é tempo de glorificar a Deus, não é tempo de se preocupar com o que está passando aqui na terra. Jesus, nesta noite, está nos convidando a focarmos nos céus para aquele grande dia. Glorifique a Ele, adore a Ele, porque a trombeta vai tocar. Diga assim para o seu irmão: você está escutando já o som da trombeta? Diga assim para ele: a trombeta vai tocar. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos estão felizes pela palavra? Digo amém.